Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Hoje estou aqui com convidados especiais para a gente falar sobre autoconhecimento e assessment, como que o RH pode usar disso para poder aplicar nas suas estratégias. E para isso, eu trouxe aqui dois convidados especiais. Primeiro, Fernanda Ribeiro, que é mineira, adora um sertanejo e adora um docinho também aqui na Conexão. Tem mais de 9 anos de experiência profissional na área de RH, já trabalhou na ABRAE, uma instituição estadual de reabilitação para crianças. Atualmente está fazendo um coach, então está nesse processo de desenvolvimento e é a consultora de talentos aqui da Conexão. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. E ao lado dela, Rafael Sommerfield, mega parceiro da Conexão Talento, inclusive meu parceiro na condução do curso O Ágil Transformando o Seu RH. Vovô apaixonado pelos netinhos, que está sempre lá no Instagram, tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano, liderando equipes grandes como Ambev, Azul Seguros, Sesc. E além disso, é Scrum Master, coach, trainer em perfil comportamental, tem mais de 800 alunos. Então a gente vai falar hoje sobre esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Lucas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal. Dia. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui participar com a Conexão, né? Essa energia aí, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E estamos aí à disposição hoje para bater esse papo bem gostoso. Que maravilha. Eu já estava contando aqui, Rafael, que saudade que eu tô daquele curso, né? É verdade. Foi muito especial aquela turma, né? Fazer o segundo. Temos mesmo. É muito legal. E eu vejo muita correlação, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, assessment, já é uma perninha desse RH que vem se modernizando, né? Que vem trazendo mais dados, que vem trazendo mais número, dando foco no que realmente importa. E a gente falou muito disso naquele curso, né? Com certeza, com certeza. Priorizar, né, o que de fato traz valor para as pessoas, né? Exatamente. Sabe, uma coisa bacana é que a gente está fazendo um trabalho agora com jovens, né? Sim. E a gente está levando isso para os jovens. É fantástico como o jovem percebe, né, reconhece as suas forças e seus pontos a desenvolver. Isso é muito legal. Né? A gente sabe da cobrança, da coisa que existe, né, principalmente para o jovem, ele se encontra mais. Né? E no mercado a gente acaba sendo ensinado a não ser mais assim, né? A tendo que esconder as fraquezas, a ter medo de errar, né? Então, enfim, antes de começar, eu queria que vocês comentassem um pouco da trajetória de carreira de vocês e como que vocês esbarraram com assessment, com autoconhecimento, como é que foram os pontos de contato da vida de vocês aí com relação a esse tema. Legal. Bom, vou começar então. Eu iniciei essa trajetória com assessment na universidade, né? Eu fiz a UF e, assim, a psicologia sempre me encantou por essa vivência, né, de autoconhecimento, e eu acho isso muito importante. Então, quando eu saí do 7º período, assim, eu iniciei um estágio que é no Instituto de Psicoorientação. Lá eu aprendi muito sobre testes psicológicos, né, tanto de atenção, raciocínio lógico e principalmente de personalidade. Né? A gente utilizava muito Zuriger, palográfico. Então, era um momento que eu fazia testes vocacionais com vários jovens. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para você ter um embasamento das suas forças e dos pontos que você precisa desenvolver, né? E ter uma orientação, porque é um momento muito difícil. A escolha de uma carreira, de uma profissão, né, de um curso que você vai realizar. Quantas pessoas que a gente vê que inicia um curso e não finaliza, vai para outro. Então, a orientação vocacional é muito importante em relação a isso, eu acredito. Legal. Então, já iniciou lá na formação e depois com o estágio se aprofundou. E eu sempre utilizei aí assessment, tanto na contratação quanto no coach, né, e também na liderança do meu time e tudo mais. Legal. Muito bom. Bom, a minha história ela é um pouco curiosa, né, porque na verdade eu comecei como profissional de tecnologia e desenvolvi toda uma carreira em cima da área de tecnologia, mas eu comecei a atuar já desde 1995 no terceiro setor. Sim. E aí, então, sim, a gente fazia todo um trabalho de desenvolver pessoas e tal, e isso foi me encantando, fui caminhando aí em alguns cursos de assessment mesmo, de coach, algumas outras especializações,
que foram culminando, né, há 6 anos atrás, a gente participar do Espaço Psiquismo, né, que é a nossa empresa, e aí atuar de fato com isso profissionalmente. Então, assim, falando de mercado, de estrada, né, a gente atua já com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, e nos últimos anos a gente focou completamente, né, nesse assunto. Mais recentemente eu estou concluindo agora o mestrado, né, focado também, né, na parte de autoconhecimento voltado a jovens. Então, hoje isso é a minha vida, realmente. A gente faz aí todo mês as formações, a gente tem aí a parte de treinamentos, enfim, é muito onde a gente está realmente atuando essa questão do autoconhecimento. Acho que o grande gatilho, né, das organizações, das pessoas como um todo, realmente, é trabalhar essa questão do autoconhecimento, é trabalhar, se envolver um pouco mais, né, com quais as possibilidades de atuar nas forças, né, de entender e blindar um pouco mais os pontos a desenvolver, né? Então isso tudo é o que a gente acha realmente que traz muito valor. Sim, eu com certeza. Eu lembro muito quando eu fiz a formação, né? Fiz a formação com o Rafael lá no DISC, há algum tempo já, né? Eu tava até tentando lembrar aqui, não sei exatamente quando foi, mas foi muito legal. E eu lembro que a primeira impressão que eu tinha era: quero aprender essa ferramenta para poder aplicar em ações que eu participo, em treinamento, em recrutamento, enfim, em liderança. E quando eu fui fazer a formação, que eu comecei a aplicar aquilo em mim, nossa, que poderoso que é realmente, né? É tanto insight que você pode ter com cada detalhe que tá ali, e até se questionar, né? Cara, da onde que vem isso, né? Eu lembro muito que você, quando alguém falava assim, isso aqui não faz tanto sentido, aí você falava, mas você que preencheu isso no teste, né? O teste ele só tá trazendo o que você alimentou. Então, assim, é uma autorreflexão mesmo, que eu sempre gosto de olhar depois de um tempo esses testes de assessment que eu faço para reavaliar na minha vida o que dali que realmente se concretizou. Tinha coisa que na época eu achava que não era uma verdade, e depois de um tempo vivendo mais, passei a enxergar aquilo como uma verdade, sabe? Então é muito poderoso. Enquanto liderança, assim, faz toda a diferença você ter consciência daquilo que você tem é mais confortável, aquilo que você gosta mais de fazer, o que você acha que você é melhor e aquilo que você pode desenvolver para você poder, inclusive, usar o melhor do time, né? Que tá ali junto. Eu imagino que você, liderando equipes grandes, deve ter sentido muito essa necessidade, né? Sim, interessante, você estava falando, assim, me lembro muito de alguns episódios enfim, clientes nossos que fazem ciclicamente, né, um mapeamento e colocam alguns objetivos de mudança, e é interessante como modifica, né, como ao longo do tempo a pessoa realmente ela consegue trabalhar. Uma coisa muito importante, e isso é um ponto legal da gente destacar, é que comportamento é modificável, né? Você pode adaptar o seu comportamento. Então o primeiro passo, né, a gente sempre fala que autoconhecimento, ele pede a autoaceitação, né? E a partir da autoaceitação você promove o autodesenvolvimento. Então é fundamental que o indivíduo tenha clareza sobre suas forças e principalmente seus pontos a desenvolver e consiga trabalhar com isso de uma forma adequada. Em primeiro lugar, usando as forças que estão ali mais disponíveis, mais fáceis para ele usar no dia a dia, e ao longo do tempo fazer um trabalho, né, de desenvolvimento. E aí sim, quando você faz um mapeamento periódico, né, em ciclos, você acompanha aquilo, você faz até um gráfico de evolução, muito bacana. É muito legal. E, Rafael, trazendo para o público, assim, o que é o DISC? Já que eu sei que é a sua frente de atuação aí forte há algum tempo, fala para o pessoal o que é o DISC, um pouco dessa origem, comenta um pouco sobre isso. Bacana. Bom, DISC é uma sigla, né? D de dominância, I de influência, S de estabilidade em inglês, né? E C de conformidade. O DISC ele se baseia numa teoria criada há mais de 90 anos por William Moulton Marston. William foi também o cara que inventou o polígrafo, né? A chamada máquina da mentira. E aí não é aquela coisa de prender os outros. Na verdade, o William, quando inventou a máquina o polígrafo, ele queria ajudar as pessoas. Ele queria trabalhar o contexto de autodesenvolvimento também. Mas ele ficou extremamente conhecido pelo DISC porque é uma teoria de análise de comportamento. E uma coisa interessante, Lucas, que há mais de 2.600 anos você tem registros da humanidade tentando entender comportamento humano. E uma coisa predominante em todas as linhas de pensamento, sejam elas teorias, sejam elas coisas fundamentadas ou até empirismo, né, nos tempos passados, é que o ser humano sempre tinha 4
principais grupos. Esse número, né? Esse 4 sempre foi. Então, a gente percebe que várias teorias comportamentais, elas se assemelham com relação ao produto, ao final. Quer dizer, o ser humano tem 4 grandes blocos que podem ser compostos, que podem ser mixados, né? Não é dizer que você é uma coisa e não é a outra. Todos nós somos as 4 coisas, em intensidades diferentes. Normalmente, 2 são predominantes. Então, perfeito. Dominância, influência, estabilidade e conformidade são 4 características que a gente vai comentar aqui rapidinho depois, mas a composição de cada uma dessas é que vai dar o traço do indivíduo. O que é importante nesse exercício de autoconhecimento? O cara olhar e compreender o que é cada perfil e fazer um paralelo. Opa, isso aqui eu tenho muito, tenho pouco, posso desenvolver, não posso ajustar. Então, depois a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. Isso é muito legal. E ter essa visão, né, trazendo isso para o mundo corporativo de uma empresa, você ter esse mapeamento da equipe, né, e poder a liderança, o RH, ter esses dados e poder tomar decisão numa seleção, né, Fernanda? Como que é poderoso você poder correlacionar isso? Se você tem isso já previamente mapeado de algum cargo, que é um cargo, uma pessoa que talvez é uma pessoa, né, acima da média, um cargo que você quer modelar, e você vai buscar no recrutamento e consegue ter essa base de comparação, pode ser muito poderoso, né? Muito, porque você, no momento da contratação, você já visualiza ali um desenvolvimento daquele profissional, né? Então, foi um ponto que o Rafael colocou, a aceitação, né? A autoaceitação. Então, para chegar numa promoção, para conseguir um emprego tão desejado, você precisa se autoconhecer, se autoaceitar, né? É claro, potencializar suas forças e minimizar aí os pontos que você precisa ter um desenvolvimento, né? Então é muito importante que você se conheça, né? E a empresa tem que levar esse perfil, né? Ela tem que ter uma estratégia interna de qual o perfil, o melhor perfil, né? O fit cultural que a gente chama, o melhor perfil dentro daquele candidato para que você consiga desenvolvê-lo, né? Não apenas, a gente não contrata para que o profissional saia logo em seguida, a gente contrata para desenvolvê-lo, né? Para ter uma carreira lá dentro. Sim, perfeito. E é uma fala muito importante essa, porque eu lembro que a gente via muito isso na formação, né? Rafa falava, gente, não tem perfil melhor do que o outro. Todos os perfis podem ser bons. Vai depender muito do ambiente que você tá, do trabalho que você tá, do momento da vida que você tá, né? Era muito claro lá quando a gente via isso, né? Na formação a galera se abre muito, fala muito às vezes do que está vivendo e tal. E claramente pessoas que estavam passando por momentos de transição, momentos de mudança, tinham ali perfis mais desbalanceados, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que isso é ruim, mas condizia com o momento que a pessoa estava vivendo, né? E num recrutamento e seleção, que a gente está ali tendo que avaliar um candidato com um tempo não tão grande, né? Uma conversa, algumas dinâmicas, ter uma ferramenta como essa, se ele realmente se predispõe a ser verdadeiro nessa resposta, né? E a ferramenta também consegue medir isso, é muito positivo para o recrutador ter esse tipo de análise. E eu acho que mais importante do que você só aplicar no recrutamento é você ter isso como cultura dentro da empresa para aí sim aplicar isso no recrutamento. Porque eu vejo muita gente, vou aplicar um assessment aqui, um DISC, só para ver quais são os perfis, mas com base em quê, né? O que você estava buscando antes de querer aplicar? Você já tinha um perfil definido? Você já tinha algum perfil, alguma das siglas ali que você queria que ela estivesse mais forte nesse candidato? Não, eu queria só ver como é que eles eram. Eu sinto que perde um pouco o significado, né? Se não tem essa estratégia prévia, sabe? Perde, e até mesmo o próprio candidato, às vezes, quando você não tem uma orientação base do perfil, o candidato fica desmotivado, você não consegue passar quais os pontos de melhoria dele. Isso tanto na contratação quanto no processo de promoção interna também. Eu acho que tem que fazer de forma regular. Contratou, realiza um assessment e é bom que você faça toda uma avaliação, não apenas do teste, mas sim de uma dinâmica de grupo, de uma entrevista individual, de uma entrevista mais técnica, mais comportamental. E aí depois, no processo também de promoção, aquela pessoa foi desenvolvida, passou para um programa de desenvolvimento, ela se candidatou a uma promoção.
deve realizar novamente, até mesmo para verificar a evolução que ela teve e se realmente ela conseguiu chegar no perfil exigido para aquele cargo de liderança. Sim, então, esse ponto é muito importante, essa questão, Fernanda, que você falou é mais uma ferramenta, né? Ela não é o fim. Ele é muito poderoso, né? O assessment, de forma geral, tem sim muita validação científica, um percentual de acerto gigantesco, mas é mais uma ferramenta, né? Que tem que ser usada como uma ferramenta junto a outras análises, junto a outras visões, até para poder ter esse depara. Você realmente colocar o colaborador, né, num processo seletivo, nem sempre dá para fazer isso, mas dentro de uma empresa, né, primeiro olha aí, faz sentido isso que está aí, você concorda, né, talvez olhando só as características dos perfis, qual perfil que você mais se assemelha, qual que você acha que esse exercício, mesmo sem ter a aplicação, já é tão legal, e depois você faz um balanço, né, faz sentido isso versus o teste, né? Lucas, você sabe que nós somos Gold Partner da Solids, né, que Sim. tem o Profiler. O Profiler hoje é um dos softwares mais usados no Brasil para mapeamento de perfil, e ele tem quase 98% de assertividade, então realmente o que você falou são ferramentas muito assertivas. Agora, uma coisa que as pessoas fazem com essa ferramenta é o match, né? Quer dizer, quanto eu desenho a arquitetura de cargo, quanto eu olho o candidato que está próximo. Então, imagina que num determinado processo eu tenho lá, enfim, N candidatos, e aí eu tenho um cargo, né, desenhado, estruturado comportamentalmente. Eu comparo pela ferramenta e ele me diz percentualmente quem está mais próximo daquilo que eu quero. Então isso é muito bacana, porque você pega e já faz uma triagem comportamental que sem uma ferramenta dessa é empírico, é um negócio que eu acho, né? Sim. Então é muito bacana. Até esses dias um empresário falava conosco e dizia, não, eu preciso contratar porque eu quero ter uma ferramenta que possa me auxiliar na tomada de decisão. Eu acho algumas coisas, mas eu não tenho certeza. Então, é muito bacana quando você traz uma ferramenta que dá mais luz. Tecnicamente, o trabalho pode ser medido, né? Você consegue quantificar as coisas, aferir o conhecimento, uma determinada linha de formação, etc. Sim. Mas o comportamental é muito difícil. Então, quando você traz uma ferramenta dessa, você consegue não só fazer arquitetura de cargo, como arquitetura de equipe. Então, o que eu preciso nessa equipe, né? Então, eu preciso aqui um conjunto de analistas, são pessoas mais introspectas, pessoas mais, né, recolhidas, mais caladas, mais contidas, mais com alto poder de análise. Legal, então essa equipe pode ter isso. Mas se eu botar um comunicador no meio disso, né, para criar um pouquinho, ou um executor, ou um planejador que também vai... Então, assim, tem uma mixagem aí dentro da arquitetura de equipe que é muito importante. Né? Ter esse olhar é muito importante. Então, eu sempre digo na formação, as pessoas dizem, não, mas o vendedor é o quê? E o cara, o analista é o quê? Então, líder, né? Tudo tem uma tendência geral, mas você tem que entender qual é o produto, qual é a empresa, qual é a equipe, qual é o líder daquele cenário, para você realmente definir a pessoa certa no lugar certo. Né? Aquela frase que a gente sempre fala aí. E sair dessa coisa do técnico, né, Rafael? Sim. Porque a gente faz muito esse trabalho também nas empresas de pensar em sucessão, desenvolver futuros líderes, e muitas empresas ainda baseiam só na questão técnica, né? Então eu preciso ver se aquele profissional tem tais cursos, tem tais conhecimentos, tais experiências, e a questão comportamental, que impacta muito. É impressionante como que em todas as empresas que a gente entra, normalmente tem um problema na liderança. É difícil ter uma empresa que está satisfeita 100% com a sua liderança, senão ela não procuraria a gente. E quando tem problema na liderança, é um problema comportamental. Dificilmente é um problema técnico, normalmente é um comportamental. É esse líder que não foi bem desenvolvido, que era talvez o melhor profissional e aí foi promovido porque era bom, e ele ninguém ensinou ele a ser líder, ninguém ensinou ele a dar feedback, a ter uma comunicação assertiva, a pensar em diversidade. E se você tem uma ferramenta comportamental que tem esse tipo de análise, você cria aí um plano de desenvolvimento, né, que olha para um aspecto comportamental da situação. Lucas, a gente tem um número de mais de 70% das demissões são comportamentais. Né? Então, quer dizer, realmente é muito importante esse olhar, né? Esse cuidado. É aquela história, contrata pela competência técnica e demite pela comportamental. Não, e pode acontecer um problema enorme, porque nem sempre o bom técnico é um bom líder, e aí você acaba perdendo ele tecnicamente, porque você foi promoveu aquela pessoa, né? Só que aí ela não conseguiu se desenvolver comportamentalmente, acabou que a equipe fica desmotivada, não consegue ter um desempenho tão desejado, e aí você perdeu um excelente técnico, que funcionava super bem
naquele escopo dele, né? Sim, com certeza. E muita empresa faz isso. E assim, não é nem que a empresa é completamente errada. Ela tá tentando sobreviver. Ela tem uma pessoa boa ali, ela viu o potencial, eu vou tentar, né, motivar esse cara e vou promover. Ela tentou ali, né? Não é nem que ela fez a pior coisa do mundo, mas ela tem que desenvolver essa pessoa. Ok, promove, mas vê se ele quer esse novo papel, né? Inclui ele nessa decisão e fala, você quer? Sentido, olha aqui o que você tem que caminhar para chegar lá. Olha aqui talvez os comportamentos que você tem que assumir ou desenvolver para poder chegar nesse caminho, né? E uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, a gente tá falando aqui de equipe, você comentou, né, de ter esse mapeamento de uma equipe e tal. E aí você comentou, tem uma equipe que você tem mais análise, você pode ter mais analistas. Faz sentido você buscar um equilíbrio quando você pensa em uma equipe? Ou o desequilíbrio em alguns casos é bom também? Deixa eu falar um pouquinho mais dos perfis, né? Porque a gente começou a falar e não falou. A gente tem aí DISC, dominância. A dominância é o executor, né? Tem um personagem, então tem a característica e o personagem. O executor, ele justamente faz muito, faz rápido, tem pressa, ele quer fazer logo, quer fazer bastante, ele quer competir, ele quer ganhar, ele quer vencer, ele quer estar ali à frente, ele quer liderar. Ele tem muito esse ímpeto, né? Então, sim, é um perfil que muitas vezes assume lideranças, não que necessariamente haja um perfil melhor para liderança ou não, todos são bons, né? Mas ele, pela própria característica, natural, né? Líder nato. O segundo, que é o I da influência, é o comunicador. Aquele é o brasileirão, nós somos um povo predominantemente comunicadores, né? Então, o comunicador está muito presente, né? Na média geral ele destaca um pouquinho, e ele é muito comunicativo, influente, faz amizade com facilidade, acabou de conhecer a pessoa, parece que é amigo de longa data, faz uma viagem daqui a São Paulo, vai falando o tempo todo. Então, assim, aquela maravilha, né? A pessoa ali totalmente envolvente. O S, né, que é da estabilidade, é o planejador, é o perfil mais estável, é o perfil linear, é o perfil que quer harmonia, extremamente preocupado com o meio e excelente ouvinte. O planejador ouve muito bem, entende o cenário, ele olha o contexto e consegue ali trabalhar muito pela harmonia. E a conformidade, né, que é o analista, né, que é o personagem, que é um perfil mais introspectivo, né, mais pensativo, mais sensível, né? É um perfil muito comum nas artes, né? Então, assim, existem dois campos de sequência para esse perfil, que é ele aprofunda na arte ou aprofunda na técnica. Quando ele é técnico, ele é muito técnico, e na arte também ele vai ter muita habilidade. Eu tive a oportunidade de equipes de tecnologia, nos analistas principalmente, ter muita gente, baterista, guitarrista, cantor, ator, etc., porque é muito interessante, curioso como isso acontece. Os 4 perfis são existentes em cada um de nós, com uma maior ou menor intensidade. Aí nós temos os predominantes, que são aqueles que se fazem mais presentes. Normalmente são 2, muito raramente 3, eventualmente 1, mas normalmente são 2 perfis. Importante falar que entre 4 nós temos 2 grandes grupos, né, os chamados extrovertidos e os introvertidos, né, os executores comunicadores mais expansivos e os planejadores e analistas mais introspectos. Assim, dando um geral, né, pra galera, mas tem bastante conteúdo, né, dos perfis aí, né? Dá pra se aprofundar beça nisso aí, né, Rafael? Coisa muito legal, tem muitas características. Eu sou comunicador, até pra quem já tá pensando aí, então eu fiz o teste. Na verdade, a primeira vez que eu fiz, acho que foi comunicador, e a segunda vez, depois de um tempo, deu comunicador executor. Valeu. Então o Ezinho, ele subiu ali. O meu oscila, eu às vezes estou executor comunicador, às vezes estou comunicador executor. Legal. Quando eu estou muito dando aula, muito relacional, muito ali, o comunicador vai lá em cima, né? Quando eu estou mais na batida mesmo, meu natural é o executor. Isso é normal, essa alternância é muito do seu momento. É interessante que o Profiler, ele traz, além da questão do perfil, ele traz índices. Ele traz um gráfico de competências, um gráfico de talentos, tudo que te permite compreender quais são as forças naturais de cada um daqueles perfis, e personalizado, né? Isso é muito bacana. É muito bacana. E ter essa devolutiva, né? Principalmente para a equipe, ter esse momento ali, vamos lá, olha aqui os relatórios de vocês, vamos analisar isso, vamos pensar junto. E aí as pessoas começam a olhar e falar, caraca, eu sou assim mesmo, nossa, isso tá muito verdade. E começa a ter essa correlação, né? Às vezes tem pessoas que ficam mais
receosa e falam, não sei se é isso não, né? Uma coisa mais resistente. E depois de um tempo, começa a perceber, porque realmente, assim, é aquilo, né? Foi você que colocou as informações. Se tem alguma coisa errada, é muito possível que você tenha colocado alguma informação não tão correta. Talvez por falta de atenção, talvez porque você estava lá pensando o que você quer ser e não o que você é, né? Então, mas é muito real, né, o que está ali. E pensando nessa coisa de uma equipe, faz sentido esse equilíbrio ou dependendo do caso, um desequilíbrio é melhor? Então, eu sempre digo que a arquitetura de equipe ela é muito de caso a caso. Vou pensar numa equipe de vendedores. Vendedores de quê? Para quem? Em que liderança? Em que contexto de organização? Então, às vezes, é muito importante a diversidade. Ela sempre, incondicionalmente, a diversidade é importante. Agora, enquanto você vai colocar aquela diversidade ali, é que são elas. Então, por quê? Por exemplo, às vezes é fundamental que você tenha contraponto. Né? Então, por exemplo, a gente falou aqui do executor. O executor é muito ousado, né? Ele é atirado, ele tem coragem. Ele é o perfil mais corajoso. O que esse cara precisa do lado dele? Ter coragem é bom? Depende. Né? Tudo depende. Parece que é legal, mas assim, o corajoso pula do penhasco sem asa delta e depois que vai pensar. Então, o cara que analisa mais pode dizer para ele, amigo, antes de pular, coloca a asa delta que você vai ter melhor garantia. Então, esse match, esse composto, né? Na verdade não é nem um match, mas uma composição, né? É super importante, né? Então, por exemplo, eu brinco até em alguns momentos da minha carreira também, quando eu liderava, eu sempre tinha alguém que eu usava muito para ser esse contraponto, né? Eu tinha aquela empate, aquela coisa de ir, mas o que você acha? Eu sabia, né? Na minha relação pessoal, né? Minha esposa é esse outro peso da balança. Então, é fundamental a gente entender essa composição de times, né? A mesma coisa um time de futebol, vamos falar da paixão do brasileiro. Você tem que compor ali a medida do que você faz para ganhar. E a vida é isso, né? A gente tem que ganhar em conjunto, ganhar jogando um bolão, fazendo aí a divisão e colocando na medida certa, conforme cada cenário. Sim, perfeito. E até a Fernanda deve ver isso, né? Aqui na Conexão, você tá comentando aí dos perfis, eu tô pensando, gente, aqui na Conexão é muito assim, eu consigo ver muito essas características nas pessoas, né? Até a Márcia, minha sócia, vocês sabem, conhecem. A gente tem muito esse balanço, né? Porque a Márcia é executora nata, então é a pessoa que já deu uma ideia, ela já tá fazendo, ela não tá nem querendo saber nada, ela já tá partindo pra ação, e eu muitas vezes fico ali mais querendo olhar, pensar nas consequências e tal, porque eu tenho um analista alto, apesar de não ter um analista no meu perfil, ele é alto. Então, mesmo assim, eu fico com esse olhar de, mas deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu pensar nas consequências. E esse equilíbrio é muito positivo, né? Pensando em eu e ela, que estamos aqui tocando a empresa, tem uma pessoa que é a pessoa que faz, vai, e a outra pessoa que tá, calma, vamos pensar, olha, volta aqui pra análise. Esse equilíbrio, isso é muito positivo, né? É muito positivo. Até na equipe, a gente vê esse equilíbrio da equipe como um todo, né? Eu acho que isso transforma a empresa num lugar muito mais... É isso que você falou, depende muito do objetivo, né? Na Conexão, como a gente tem um trabalho que é muito de criativo, né? De criar, de pensar em ideias, em estratégias, é muito positivo também a pessoa que consegue colocar aquilo em ação e seguir, mas é muito importante a pessoa também que consegue se aprofundar, analisar, o que consegue também ter a visão do todo e planejar aquilo e pensar no todo, né? E ter uma visão mais ampla. Então, no nosso caso, acho que o equilíbrio é muito positivo, né, Fernanda? O equilíbrio, você tem que ver realmente a questão do cenário e da cultura da empresa, né? Eu costumo sempre dizer com os clientes, eu gosto de enviar perfis diferentes, né? Comportamentalmente, tecnicamente parecidos, né? Mas... E aí sempre fica em dúvida os clientes, Fernanda, qual que é o contrato? O que você achou? E eu falo, olha, o perfil desse é um perfil mais analista, né? Mais cauteloso, e o perfil também mais espontâneo. Então eu sempre indico para o cliente analisar realmente o que ele deseja, né? Qual o cenário dele, qual a cultura, e para adequar esse perfil dentro do perfil da empresa. É o famoso match que você comentou, perfeito, Rafael. Perfeito. Então eu acho que essa questão de equilíbrio e desequilíbrio vai muito no qual o planejamento, qual o plano de ação da empresa
futuramente, daqui 5, 10 anos, qual a meta, né? Então... Às vezes até necessidade, né? Eu lembro também de momentos que a gente viveu aqui na Conexão, que às vezes a Conexão tava com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita gente executando, a gente falou, cara, a gente precisa de alguém analítico aqui, alguém que arrume esse negócio, que seja mais fechado, mais introspectivo, mais de pensar. Então vamos trazer alguém com esse perfil. Então é realmente você olhar para o seu negócio e ver talvez o que você tá tendo ali mais gap, né? E pensar, precisa de alguém que cuide disso, que é a praia da pessoa. Porque se você fica tentando forçar esse comportamento em quem não é naturalmente assim, pode ser que a pessoa vá, mas ela vai se esforçar muito, ela vai se desgastar, né? Então... Você me lembrou, a gente faz um trabalho muito com casais e sócios, né? Legal. É muito comum, o pessoal acaba procurando, queria ver, não sei o que e tal, e é muito interessante. É por isso, agora entendi e tal, aquele tipo de coisa. Uma vez eu atendia 2 sócias de uma empresa em que as 2 não tinham dominância. E justamente a dificuldade delas era para fazer as coisas acontecerem. Aí eu questionei, vocês têm alguém, né, na organização aí que tenha uma pegada que esteja mais perto de você? Fulana. Então usa fulana. E aí elas passaram a usar aquela pessoa, né, passaram a empoderar um pouco mais a pessoa, e essa pessoa passou a puxar elas. Então é muito importante essa questão da composição, né, de você eventualmente, que você falou, vou trazer alguém mais analítico aqui para nos ajudar e tal. Entender isso com clareza é um jogo, né, mas quais são as peças que eu tenho no jogo? Eu tenho todas as peças, então elas, por exemplo, colocaram uma peça que elas reconheceram que não tinham. Né? A gente montou ali um desenho que dos 4 eixos, né, um que estava vazio ali era realmente a execução. E a gente deu um jeito nisso aí. Muito legal. E pensando no RH, que está no meio desse processo todo, muitas vezes aplicando esses testes ou até tendo acesso a essas informações, o que vocês acham que são as principais frentes de atuação que ele pode ter tendo essas ferramentas? Eu tenho assessment, eu tenho minha equipe mapeada, ok. A partir disso, o que eu posso fazer com isso, né? O que eu posso usar desses dados? Olha, além de você conhecer a personalidade, né, características de cada colaborador seu, eu acho que você consegue mencionar, ver o que realmente motiva cada um. Reduz muito conflitos, foi o que você comentou antes, né? Não tem como eu colocar uma pessoa com o perfil de analista para ser comunicador, né? Ele vai ter um desgaste emocional muito grande. E vai ser uma coisa que vai gerar um desconforto, uma frustração, né? Um conflito. E conflito também de equipe. Então, eu acho que o assessment é isso, né? Medir traços motivacionais, desempenho da pessoa, né? Promover a melhoria e satisfação no trabalho. Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Legal. 2 coisas legais, você falou em dados e você falou em emoção, né? Primeiro, fazer um gancho, né? Porque o DISC é emoção, né? Quer dizer, o princípio é todo baseado na arquitetura de emoção do indivíduo. E nós comportamos de uma maneira ou de outra em função das emoções. Ou seja, é muito importante a gente pensar nos gatilhos. Quais são os meus gatilhos, né? Por que dispara esse comportamento? Por que dispara aquele outro? É interessante que tem um livrinho lá que apresenta uma imagem, eu sempre mostro isso no curso, né? Que é do elefante e um indianozinho lá tentando conduzir o elefante. E agilidade emocional, o nome do livro. Sim. E ele faz uma analogia, né? O indianozinho sendo racional e o elefante sendo irracional. Nós somos assim, essa força gigante que é a nossa emoção, nos conduzindo praticamente o tempo todo. Nosso comportamento funciona assim. E a questão do dado, né? Quando você fala em dado, é muito interessante quando você transforma essa coisa da análise de perfil comportamental em insumo de informação para suas decisões. A gente fala em People Analytics e aí quando você mapeia uma equipe inteira, entende aonde a performance está indo melhor, associa isso com indicadores de desempenho, é fantástico. Né? Então você pode olhar determinadas equipes, né, ao longo de um tempo que performaram melhor e que tipo de perfil apresentaram predominantemente. Então as ferramentas hoje de mapeamento de perfil, elas são além de apenas mapear perfil, de apenas ajudar processo seletivo, de ajudar em desenvolvimento humano, elas também te entregam People Analytics que vai ajudar na tua gestão, na tua estratégia da organização. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente não está falando mais em recrutar apenas, não está falando mais em ajudar no desenvolvimento humano, mas está falando de gestão das organizações. Então, o olhar do RH é cada vez mais largo, cada vez mais como um barramento que atravessa a organização de ponta a ponta. Por isso que o serviço da conexão, cara, está cada vez mais valoroso, né? Porque, assim, ajudar as organizações, as empresas a tratar a informação, né, da sua equipe
é cada vez mais estratégico. Acho que é um ponto super importante. Perfeito. E ter esses dados, né, dá tanto poder ao RH, né, dá tanta segurança, que é uma coisa que o RH sempre sofreu muito para conquistar. É muito intangível. É intangível, ok, mas tem várias ferramentas que você pode ajudar você a tangibilizar esse trabalho, a tangibilizar essa melhora, a tangibilizar o cenário atual, né? A você ter, o que você falou, dados específicos para poder acompanhar essa equipe, para poder pensar em estratégia. É muito interessante para uma empresa que está pensando em fazer uma transição, uma mudança, um crescimento, talvez ter uma nova frente de atuação. Se você tem uma análise comportamental do time que faz parte hoje, para poder pensar nessas mudanças, nessas mexidas no time, nossa, isso é muito poderoso. A gente realmente não recomenda que uma empresa faça esse tipo de transformação sem ter esse tipo de dado, porque fica muito no achismo e a gente tem muito viés, não tem jeito, pode ser o melhor líder que for, ele vai ter dificuldade de julgar e poder analisar de forma imparcial as pessoas, porque até o próprio perfil dele vai influenciar nessa análise, né? Se eu sou um comunicador, eu vou levar em consideração alguns aspectos mais do que se eu fosse um analista. E isso com as pessoas do meu time, que tem outros perfis. Então isso é muito difícil, né? Colocar essa responsabilidade toda no ser humano. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente está cada vez tendo acesso a mais dados, a mais informações, né? Impressionante. Só que a gente tem que usar de ferramentas para ajudar a gente nesse tipo de dado, porque se eu penso que eu vou conseguir olhar para a Fernanda e analisar todos os comportamentos que ela tem, os dia a dia, tudo que ela está evoluindo, tudo que ela é, e eu tenho uma ferramenta que faz essa análise para mim, e eu posso usar isso aqui como fonte de informação para compor outras e a partir disso montar um trabalho, nossa, é muito poderoso, assim, eu fico impressionado como que as empresas ainda não têm isso como cultura mesmo, como uma coisa que é entranhada, assim, né, que as pessoas estão buscando. Para materializar um pouquinho essa coisa de informação, né? A gente tem dois índices, vou falar de dois de vários que tem lá no relatório, né? Mas tem um índice chamado energia, que mostra a energia da pessoa, como a pessoa se encontra no momento do seu contexto de vida em termos de energia, e exigência do meio. São dois índices muito importantes que nós podemos fazer uma análise, por exemplo, de equipe. Quando você tem uma equipe predominantemente com uma energia afetada ou baixa, e uma exigência do meio muito alta, você pode estar com um líder opressor ali. Você pode ter uma questão de um cenário detrator em que você pode, é o que a gente fala, né? O predizer, né? Dados preditivos, quer dizer, então eu analiso uma curva descendente de energia, uma curva ascendente de exigência do meio, eu vou ter uma ruptura ali, eu vou perder colaborador, eu não vou conseguir reter, então esse tipo de informação ela é muito clara, né? Assim, você tem clara visão de para onde você está indo. E aí você consegue corrigir o rumo, exatamente isso que você falou. E às vezes, mesmo que seja para confirmar uma informação que você já tem aí na sua cabeça, que é certeza, né? Porque pode ser que a pessoa fale, mas eu sei que a equipe está com energia baixa, isso eu já tenho certeza. Ok, mas você ter uma ferramenta que te valida isso é muito poderoso, porque aí você está trazendo uma ferramenta junto à sua fala. A sua fala, ok que ela tem uma experiência, ok que ela viveu, mas ela não tem um registro, não tem como eu ler todas as experiências que estão na sua cabeça, né? É muito individual isso. Se você está com a sua liderança, a sua diretoria, você traz um relatório e fala, olha, olha a sua equipe, olha como é que a energia da equipe está tendendo a cair. Isso é um aspecto, né? Olha que essa liderança... O que você pode fazer para reverter esse cenário, né? Exatamente. E aí é trabalhar preditivamente. Exatamente, porque aí o RH pensa em várias ações para poder transformar essa equipe, né? E aí o poder tá na mão dele. E não mais em ficar tendo que correr atrás da empresa para poder encontrar essas informações, ficar ali como tirador de pedido, né? Ficar só fazendo o que as empresas o que os colaboradores estão pedindo, que é um caminho sem futuro, né? Eu acho que é isso, é sem futuro. Porque se o RH realmente não se apropriar desses dados e pensar em estratégias práticas, ele fica no operacional, que é o que a gente não quer, né? Não queremos de jeito nenhum. Tem que ser um estrategista. Perfeito. E falando assim de autoconhecimento de forma mais ampla, eu queria trazer esse ponto porque ainda tem uma parte do mundo, né? Eu acho que no mundo corporativo isso é ainda mais forte, que olha para autoconhecimento e pensa, isso aí é, sei lá, autoajuda, né? Isso aí é besteira. Para que eu vou... fazer psicólogo é besteira. Processo de coaching, papo furado. Assessment, isso é mentira, né? E ainda existe esse preconceito, por incrível que pareça. Eu acho incrível pensar nisso, mas ainda existe. Qual é, assim, pensando num colaborador que está dentro de uma empresa, o principal benefício para ele de se autoconhecer e de poder aplicar um teste desse e ter ali na mão esses dados?
Lucas, é interessante porque recentemente também um empresário falou assim pra gente, não, eu quero fazer isso aí meio assim, meio sem explicar muito, eu quero fazer uma estatística, uma pesquisa. Eu falei, olha só, por que você não oferece para eles um presente? Seja sincero, diga para eles, olha, eu vou dar um relatório para vocês que vai trazer muita informação. Esse relatório vai ser seu, fala da sua vida, do seu comportamento, se você está afim. Você acha legal? Então, assim, eu acho que primeiro a conversa tem que começar por aí, né? Trazer clareza do que é a ferramenta. Uma vez trazendo clareza do que é a ferramenta, usar a ferramenta como um componente da arquitetura, seja de cargo, de equipe. Às vezes é muito interessante porque você tem um colaborador, 5, 10 anos de empresa, e ele não está exatamente naquele lugar ideal. Mas ele é um cara muito valoroso para a empresa, ele conhece muito da empresa, conhece muito do negócio, principalmente em pequenas e médias, né, que a gente sabe o quanto o conhecimento retido, às vezes ele é só na cabeça do indivíduo, não está muito formalmente, né, registrado. Então esse cara é valoroso, às vezes ele está numa posição que você pode mover essa pessoa, e isso você consegue através do mapeamento. Você percebe que ele está ali numa posição que pede, por exemplo, um pouco mais de introspecção, e ele é um cara mais expansivo, ou o inverso. Então, fazer e ter essa luz e a oportunidade, né, desse movimento é muito rico. Né? Eu não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas assim, eu acho que a abordagem ela tem que ser assim. E, por sorte, o que a gente tem visto é o seguinte, o mercado, né, o RH vem avançando. Né? Eu acho que empresas como a Conexão, que trazem informação, que trazem clareza, e outras empresas também, grandes RHs de grandes companhias, estão se posicionando mais estrategicamente. Né? Assim como a Conexão se posiciona para ajudar nos empresários, nas organizações, os RHs estratégicos fazem esse mesmo movimento no sentido de direcionar para o negócio. E os empresários, aos poucos, estão absorvendo esse conceito. Essa é a visão que você falou, né? O psicólogo, tal, esse negócio aí de autoconhecimento e tal. E uma coisa importante que a gente sempre fala quando entra nas empresas, que eu até falo no curso, você lembra? Não se pode dizer a verdade se não for com bondade. Eu adoro essa frase, né? Então a gente entendeu o seguinte, que comportamento tem de tudo. Né? E se o executor é legal porque faz muito, ele é agressivo. Né? Se o comunicador é legal porque fala muito, ele pode ser um pouquinho prolixo. Se o planejador é legal porque, poxa, ele é preocupado com o meio e tal, ele pode ser um pouco medroso. Se o analista é bacaninha porque analisa bem, ele, poxa, pode ser também retido demais, ele pode até se prejudicar pelo nível de introspecção. Tudo vai ter um pontinho de oportunidade. A gente ter clareza sobre os perfis e levar a luz sobre essas características, eu acho que é um grande benefício. Eu falo uma frase, Lucas, eu acho que você deve lembrar. Eu ajudo pessoas a ajudar pessoas. Isso que eu acho barato. Quando a gente forma um analista de perfil comportamental, esse cara sai da formação para pegar um mapeamento e dizer para alguém, olha, teu caminho é esse. E quando ele fala o teu caminho é esse, ele está dizendo, organização, esse cara performa melhor aqui. E esse é o salto que todo empresário inteligente, com clareza, ele percebe. O grande barato disso é a degustação. Eu acho que assim, é você levar pro executivo, quando eu vejo o cara meio reticente, eu vou lá e mapeio o cara. Eu digo, olha, posso fazer um mapeamento com você? Porque aí vem o momento uau. O que é o momento uau? O cara olha o relatório e fala, uau, nossa, sou eu mesmo. Então, depois do momento uau, fica mais fácil. Ele tem que ver na prática. Ele vê na prática, ele percebe o que é. Mas, pô, não é possível, cara. Eu levei 7 minutos. Isso aqui, pô, mãe de Ná, aquela coisa, o cara de Ná. Então, assim, porque realmente traz esse impacto. Então eu sempre chamo do efeito uau, esse momento de eureka. Então aí os caras vão descobrindo. Eu vejo muitos empresários hoje, pequenos às vezes, né? Pequenas equipes, tal, o cara tá ali amarradão, o cara quer usar o processo seletivo, quer usar para desenvolvimento, quer usar para remanejamento. Ele já tem essa clareza, né? E aí a gente trabalhando realmente, eu acho que esse tipo de ação que vocês fazem, que a gente faz, é muito legal, porque isso traz clareza, né? Esclarecimento, né? E oportunidade para as pessoas. Com certeza. E você tocou nesse ponto de carreira, que é o que eu queria justamente perguntar para a Fernanda, que você trabalhou muito tempo nessa parte de carreira, mais de jovens, mas eu acho que quando a gente pensa na carreira desse colaborador dentro da empresa, tem muito potencial dele ter esse tipo de acesso, né? Principalmente no início da carreira, para ele poder montar essa trilha, ter mais dados para pensar. O que você acha que quando um profissional tem esse tipo de dado, como que ele faz para usar isso da melhor forma? Um assessment, um processo de autoconhecimento? Olha, Lucas, eu acredito que com esse poder que ele tem, né? Porque é como o Rafael falou, você acaba se conhecendo profundamente e performando melhor.
né? Quando você visa mais as suas forças e tenta minimizar os pontos de melhoria. Então, isso é fundamental que ele já tenha esse embasamento. Por quê? Ele já vai chegar para o líder, olha, eu preciso desenvolver tais ações, concorda comigo? Me ajuda? Né? Ter a humildade também de pedir ajuda. Olha, eu quero me desenvolver, eu quero ser promovido, eu quero chegar nessa posição, mas eu observei isso. E você, o que você acha? Né? Pode me ajudar? Então isso é fundamental, quando a pessoa tem a humildade de se aceitar com aqueles pontos de melhoria, né? E também de se conhecer realmente, ver que o que ele acha condiz com a visão das outras pessoas, que também é importante, né? Para o desenvolvimento dele durante a trajetória aí da carreira. Sim. Então, ter um mentor é muito importante, né? E você se autoconhecer e o mentor também ter essa mesma percepção é fundamental. Ter essa consciência, né, ajuda muito a liderança e o RH. Eu acho que a gente deve ver muito colaborador se colocando como muito passivo dessa situação, né? A empresa que pensa no meu desenvolvimento, a empresa que me promove, eles estão errados. A empresa não me dá aumento, eles estão errados. A empresa não me dá curso, eles estão errados, né? E coloca muita responsabilidade na empresa. Enquanto que esse processo, ele pode correr atrás disso e fazer exatamente o que você falou. Ele correr e falar, olha aqui, ó, eu quero me desenvolver. Daqui a um ano eu quero estar nessa posição. Olha aqui o que eu tenho que melhorar. Se eu melhorar isso aqui, será que eu consigo? Pô, ter esse tipo de papo, né, de abertura, de realmente trazer esses dados, pode ter certeza que vai ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes o líder, ele fica inseguro, porque ele não sabe muito bem esse caminho que ele quer trilhar. Ele às vezes tem medo de dar esse feedback negativo para o colaborador. Então, se o seu líder está com esse medo e você está querendo ser promovido, está querendo crescer, vai lá e fala, né? Vai lá e você abre esse jogo. Tem iniciativa, né? Proatividade, as competências que a gente fala ultimamente, né? Resiliência também de, poxa, eu preciso melhorar isso, então vou ter um desenvolvimento aí mais rápido, mais ágil. Então são competências fundamentais ultimamente, ainda mais num cenário tão imediatista que a gente vive, né? Então Sim. Tudo muito rápido. Então você precisa se conhecer até mesmo e ser ativo na sua carreira, no seu desenvolvimento, não apenas aguardar lá, nossa, eu tô 20 anos aqui na empresa, não saio dessa posição. Tá, e você? Fez o quê? Correu atrás? Né? Sim. É aquela questão do bom técnico. Às vezes a pessoa quer... Tudo bem se a pessoa quiser ser o técnico. Tem gente que quer ser, não quer uma promoção, não quer uma liderança. E cabe também o líder entender, poxa, ele não Sim. quer. Sabe, eu vou focar aqui na minha estrela, na pessoa que realmente quer, que tem iniciativa, que tem essa proatividade. Então, não é que você vai deixar aquela pessoa de lado, mas você precisa conformar, né? Aceitar que essa pessoa é uma pessoa mais técnica. Não dá pra querer a mudança pelo outro, né? Isso de jeito nenhum. Eu tô escutando a Fernanda falar e tô lembrando do gráfico de talentos aqui na minha cabeça, né? O Profiler tem o gráfico de talentos. Então, um ponto azul é onde o cara está, o que ele traz ali, né? As forças dele, os talentos naturais. E um pontinho vermelho é onde o meio pede, né? Ou seja, o entorno dele. E aí a gente vê muitas vezes o seguinte, a pessoa realmente, eu tô aqui, eu queria estar onde o meio está me pedindo. E às vezes não, às vezes a pessoa diz, não, eu tô aqui, não quero mudar e tudo bem. Então até isso, né, é interessante o mapeamento de perfil, porque ele te mostra às vezes, assim, com clareza, o que você não quer. Né? Então, assim, às vezes te mostra assim o que você quer e às vezes te mostra realmente o que você não quer. E essa decisão é importante, né? Então, eu até recomendo sempre aos alunos, né, de análise de perfil comportamental o seguinte: você tem que dar uma devolutiva com isenção. A leitura do mapeamento tem que ser interpretada pelo mapeado, né? Não é o analista que vai dizer para ele você é ou está assim ou assado, ele que vai ler. Agora, você sabe dizer a foto, né? Eu faço sempre uma analogia do exame de sangue, né? Você vai no laboratório e faz lá um hemograma completo, vem uma série de indicadores. Mapeamento de perfil é a mesma coisa, né? Aquilo ali é um laudo. Dali para frente é que você começa o trabalho. Aí você vai ao médico, vê como é que você desenvolve, o que você faz. Mapeamento de perfil é a mesma coisa. Dali para frente você vai achar alguém
que te ajude, né? Seja na orientação de carreira, seja num processo de desenvolvimento corporativo, seja, né, numa orientação pessoal. Ou para não fazer nada, né? Ou para não fazer nada. Exatamente, deixa como tá, porque eu estou feliz. Agora, é bacana, Lucas, também lembrando um pouquinho do gráfico de perfil isolado, que às vezes o cara tá feliz e o gráfico acusa. Então, é interessante que as pessoas dizem, não, tem que ser equalizado, ou tem que ser isso aqui alto, ou tem que ser aquilo ali baixo. O que tem que ser é o bem-estar. E normalmente, quando a pessoa apresenta um gráfico, digamos assim, casado com o que o meio pede, essa pessoa tem harmonia. Porque ela está, entre aspas, no lugar certo. Né? Ela percebe que tem uma pedida no contexto e ela é aquilo que o contexto está pedindo. Então, essa pessoa aqui está adequada. Né? Por isso, sempre é importante o indivíduo, né? Os dados. Por isso que o DISC, né? Para quem não conhece, nunca fez, ele tem 2 conjuntos de características. Uma característica que o indivíduo é e outras que ele percebe que o meio pede que ele seja. Sim. Então, através desse conjunto de palavras, o software, né? O sistema, ele entrega o relatório com várias informações, como a gente comentou aí. Não, e esse ponto que você tocou, né, bem-estar, como isso é importante, ainda mais agora no mês que a gente está vivendo, e tem muito essa questão do como que eu estou aqui enquanto indivíduo dentro dessa empresa, o quanto que eu estou disposto a me adequar a essa empresa e o quanto que eu não estou disposto a me adequar a essa empresa. Porque às vezes a gente vê lá num resultado de um teste desse, o como que a pessoa... Tá claro que o meio tá muito diferente do que ela é, né? E aí, o teste até mostra ali, né, até quanto a pessoa topa se flexibilizar para chegar lá. Mas é muito importante essa análise que você comentou, Rafael. Eu tô disposto, eu realmente quero isso, porque não é porque o meio está exigindo isso de mim que eu necessariamente tenho que chegar até lá. Exatamente. Talvez eu possa ter a consciência e falar, gente, eu não vou chegar até lá. Sinto muito, eu não vou. E talvez eu tenha que sair dessa empresa, ou talvez eu tenha que mudar de área. Né? É muito importante, é por isso que temos aí um quadro nesse período todo que a gente viveu de aumento de ansiedade, depressão, um ambiente corporativo às vezes tóxico. Muitas vezes a empresa pode ter práticas super legais, o colaborador pode ser um ótimo colaborador, mas essas coisas não se unem, porque a empresa está esperando da pessoa uma coisa que ela nunca vai entregar. E aí é sempre um cenário de insatisfação, de ansiedade, de ruído, né? Então ter essa consciência, né? Por isso que eu acho tão poderoso esse tipo de ferramenta para o colaborador. Porque ele vai olhar isso e ele pode pensar em, vou me desenvolver então para me adequar um pouquinho aqui ao que a empresa está exigindo, ou não, eu nunca vou chegar lá e que bom que eu vi isso aqui agora. Nossa, agora eu posso tomar essa decisão tranquilo, que realmente, né, não é por esse caminho que eu vou, sabe? Então isso é muito poderoso. Mas eu acho que tem que ter muita cautela, tá, Lucas? Principalmente a pessoa, quando vai passar esse feedback, né, dessa ferramenta, realmente ter a sensibilidade e passar de forma clara, sem julgamento, que eu acho também que é importante. E aí, até mesmo para o colaborador se ver qual atitude que ele vai tomar. Se ele vai continuar na empresa, se não, se ele... Né? Então, eu acho que é papel fundamental aí do RH ter essa sensibilidade de ir lá e apresentar de forma honesta, clara, né, o perfil daquele colaborador, mas sem julgamento. Eu acho que é como se fosse um coach mesmo, né? O RH nesse momento de passar... Faz esse papel. Porque geralmente a gente coloca... Quando o RH não é tão ativo, né? Passa informação lá pro gestor, e aí o gestor passa uma informação, acaba que a pessoa se sente frustrada, né? Poxa, mas eu não sabia que eu era tão assim, sabe? Que eu não iria atingir essa promoção. Às vezes a pessoa até deseja a promoção, mas tem um gap muito grande que vai gerar aí um conflito interno, um desgaste de energia muito grande. Então é ideal que uma pessoa realmente que tenha essa informação, esse embasamento, um especialista mesmo, um especialista passe, nem que seja que sente com o gestor da área e passe lá junto para o colaborador. Então esse momento é um momento muito delicado, precisa ter muita cautela. A gente tem um case bacana de sucesso agora, uma empresa em Niterói que é cliente nossa, e a gente está fazendo um trabalho do seguinte: todos os líderes estão fazendo a formação de análise de perfil comportamental. Legal. Então, assim, não é o RH mais que faz a devolutiva, é o líder que faz a devolutiva, porque ele tem a formação de análise de perfil. Cara, o nível, assim, de proximidade das pessoas,
a resposta que a gente está tendo nos aspectos comportamentais é outro nível. Sim, assim, não, isso faz toda a diferença aí. E não dá pra ter medo, né? Porque assim, quando a gente tava falando desses 2 pontos aqui, vem dois momentos de medo na minha cabeça que eu vejo as pessoas tendo. Primeiro no primeiro cenário, a empresa ter medo de perder o colaborador. Então, mas aí eu vou mostrar isso pra ele se ele quiser sair. Que bom que ele quis sair agora. Você só tinha a perder com ele com o tempo. Você ia ter um colaborador que não estaria motivado, engajado, que estaria querendo sair, ainda poderia sair aqui falando mal da sua empresa. Então, quanto antes ele perceber isso, melhor. E o segundo é o RH com medo de perder esse poder e para a liderança. Pelo contrário, ele está ganhando aliado para poder trabalhar. Você não está aí cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para entregar. Que bom que agora a liderança está descentralizando esse papel e você passa a ser um consultor interno, né? Um mentor. Acho que o papel do RH, o grande papel, como eu falava disso da TI também, né? É evangelizar, né? Levar a cultura da coisa para as organizações. Porque o RH sempre vai ser muito pequeno com relação ao todo. Então ele tem que ser um grande influenciador e polemizar nas áreas os conceitos. Né? Você multiplicar ali, fazendo que as cabeças todas consigam pensar. Aí sim, ele está chegando lá. E tem esse acompanhamento que a Fernanda falou, é essencial. Mesmo que seja por meio de multiplicadores, ele tem esse controle, né? Olha aqui, ó, a minha liderança já tem a formação, talvez a cada mês ou a cada 2 meses a gente vai ter um encontro para discutir sobre isso, para ver dúvidas que surgiram. Porque realmente, quando você dá uma devolutiva coletiva, são dúvidas que surgem, assim, das mais específicas possíveis. Se você não tem uma experiência prática de aplicar isso diversas vezes, é possível que surja alguma coisa que você não saiba. E que talvez na hora você pensa na correlação. Porque você nunca ouviu aquela pergunta, mas você sabe como responder. Porque você conhece vários pontos específicos que juntos, né, podem contribuir para aquela resposta. Então esse ponto é muito importante mesmo, Fernanda. Ter alguém especialista é a nossa recomendação sempre. Seja contratando alguém externo ou tendo mesmo multiplicadores dentro da empresa, né? A liderança, o RH. Queria fechar esse nosso bate-papo perguntando para vocês se alguém está aí assistindo a gente, talvez não tinha ouvido falar tanto sobre assessment, sobre autoconhecimento, sobre ferramentas como essa, como o DISC, o que vocês indicam para essa pessoa? Para começar, talvez, a fomentar isso dentro da empresa. Tem alguma forma? Pode ir, Rafael. Bom, eu vou repetir um pouco do que a gente comentou aqui, que é a experiência, degustar. Eu acho que se a pessoa do RH já conhece, ou se a pessoa que está ali na liderança já conhece, já fez o seu mapeamento, estimular o seu líder direto, ou o seu par, enfim, aquela outra pessoa que está perto, porque não tem jeito. A forma melhor da pessoa entender o que é isso, né? O que é isso? É uma coisa meio... Antes de você conhecer, você fica assim e tal. Quando você conhece, você diz, então leve a pessoa para isso. Depois, né, de degustado, de compreendido, né, eu experimentei e senti, eu acho que é muito importante pontuar com a pessoa os benefícios, né? Porque, lógico, o empreendedor, o empresário, enfim, os líderes vão querer uma vantagem. Qual é o benefício que esse negócio traz? E é um pouco do que você está falando aqui desde o início da conversa, né? Tem um conjunto de vantagens muito grande, né? E isso é massivo no mercado, né? É amplamente utilizado globalmente, né? Então, assim, eu acho que o apelo é esse. Primeiro, encantar no individual, né? Dizer, uau, né? É assim. E depois trazer realmente alguns dos benefícios que são vários, né? Legal. Isso. Eu acho que para quem quer iniciar, primeiramente, estar aberto, se permitir conhecer, né, a ferramenta, enfim, permitir não ter preconceito, pesquisar, estudar bastante. Eu acho que é fundamental as formações, né, correr atrás aí, e é o que o Rafael falou, vivenciar sempre, porque só no dia a dia, com perguntas novas que você nunca ouviu, que não deram exemplo lá no curso, mas com a sua experiência, com a sua vivência, você vai conseguir aí passar um bom perfil, um assessment mais válido. Sim, mais assertivo, né? A mensagem que eu queria deixar aqui também, pessoal, é o seguinte: eu vejo muita gente que às vezes já fez a formação, já tem algum conhecimento nisso, mas talvez há um tempo atrás não conseguiu aplicar muito e está muito inseguro, né, de levantar essa bandeira lá. Então, assim, não tenha medo, né? Não tenha medo, porque é um negócio muito validado, tem muito estudo por trás. Então, revise o material do seu aprendizado, pega uma pessoa, 2 que você tem um contato mais próximo e fala: deixa eu testar isso aqui com você, vamos aplicar, deixa eu testar
testar essa devolutiva, vamos testar, e vai seguindo passo a passo, que naturalmente essa memória lá dessa educação vai voltar, você vai se apropriando mais dessas análises e vai conseguir trazer resultado para a empresa, né? Então, assim, não tenha medo, o RH ainda tem muito esse medo de errar, o medo de quero ser muito especialista para poder realmente fazer. Não, já tem uma base científica por trás, né? Confia no método, confia na ferramenta, ela vai te ajudar, né? Se permita. Exatamente. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, foi maravilhoso esse bate-papo, muito obrigado. Falando pessoal, toda quarta-feira estamos aqui no nosso podcast Conexão Cast, meio-dia sai no Spotify, às 18 horas no YouTube, e a gente está aqui ao vivo nos comentários com vocês. Eu queria um momento jabá, pode? Vou falar agora, cara. E, por favor, peço que vocês enviem esse vídeo para quem tem curiosidade nesse tema, aquele amigo que está conhecendo sobre DISC, sobre assessment, sobre autoconhecimento, e se inscrevam no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Queria abrir o espaço aqui para vocês agora, darem os contatos de vocês, uma frase final aí que vocês queiram deixar para a galera. Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito, adorei a participação aqui, aprendi muito com o Rafael, muito obrigada, Rafael. E seguir a gente lá na Conexão Talento, nas redes sociais, muito importante, a gente tem várias matérias aí interessantes sobre assessment, entre outros temas de RH. E é isso, gente, muito obrigada. Muito bom. Bom, meu nome é Rafael Sommerfeld, meio complicado, né? SOMMERFELD. Quem quiser seguir no Instagram. Bom, legal. Eu queria fazer rápida divulgação da nossa formação de analista de perfil comportamental, onde nós temos mais de 7 bônus, né? A pessoa sai com 5 créditos para ter a prática, né? Tão importante de fazer o mapeamento. Ela sai com material específico para devolutiva, material para plano de desenvolvimento, sai com o kit de redes sociais, a pessoa já sai com posts prontos para ela começar a trabalhar e divulgar o trabalho dela, e uma série de outros materiais fantásticos. Procurem por nós. Gente, tem que fazer, é muito bom mesmo, assim, de verdade, ajuda muito nesse processo. Então, quem está aí querendo dar continuidade nesse trabalho, por favor, confie em Rafael, é muito bom e o curso é muito bom mesmo. Queria agradecer a presença de todos, até semana que vem, um abraço. Tchau, obrigado, gente. Obrigado, Fernanda, um abraço, pessoal.